Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos aí recentemente o campeonato norte-americano, um dos campeonatos aí mais importantes e mais difíceis do mundo. Eu vou começar essa playlist aí sobre as partidas do campeonato americano 2020 e eu trouxe essa partida hoje de brancas Hikaru Nakamura, aí o fenômeno das redes sociais, aí um canal fantástico no YouTube, contra o Awander Liang. Eu tô de olho nesse jogador aí já há alguns anos, né? Ele se tornou grande mestre aos 14 anos de idade. Se eu não me engano, o segundo mais jovem dos Estados Unidos a se tornar grande mestre. E aqui ele já tá com 17 anos, já ou ainda, já, porque eu tava acompanhando ele desde os 14, mas ainda porque é muito jovem, né? Então a gente tem aqui a Awander Liang, o prodígio, 17 anos contra o jogador consagrado Hikaru Nakamura. O formato de tempo é 25 minutos aqui para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Vamos dar uma olhada. Hikaru Nakamura abre com o peão do rei E4 e aqui a Caro-Kann, aí a tão falada aí no seriado da Netflix do Gambito da Rainha, né? Inclusive o próprio jogador lá, o campeão norte-americano, faz uma crítica aí à defesa Caro-Kann. Ele fala, Caro-Kann é ruim, só mexe peão, né? Então vamos dar uma olhada aqui, o Awander Liang, jogador de 17 anos, vamos tentar nos colocar no lugar dele aqui, né? Enfrentando um jogador consagrado no campeonato norte-americano. Awander Liang vai usando aí a defesa Caro-Kann C6. Temos D4, D5 aqui pelo Awander Liang e o Nakamura aqui vai para essa variante com cavalo C3, D por E4, capturando o peão central, cavalo por E4, bispo em F5, atacando o cavalo, cavalo G3, contra-atacando o bispo G6, colocando o bispo em segurança, e agora H4 aqui pelo Nakamura. É um lance teórico aqui, ainda é um lance conhecido de abertura. A partida seguiu com H6, cavalo aqui em F3 protegendo o peão central. Esse cavalo vem para F3 proteger o peão muitas vezes para cobrir aqui, defender aqui o peão central, porque se você não tá cobrindo aqui o peão central e quer jogar bispo D3 para trocar os bispos, tá caindo o peão, né? Então cavalo F3 primeiro, E6, e agora as brancas têm a possibilidade de jogar H5 atacando o bispo, ou cavalo E5 também atacando o bispo, ou até mesmo bispo D3. O Nakamura prefere essa variante mais rara, direta com bispo D3, o lance mais jogado de longe é H5, bispo D e cavalo E5 também. Bispo D3 foi jogado, propondo aí a troca dos bispos. Bispo por D3, dama por D3 e aqui cavalo em F6, simplesmente desenvolvendo aí o cavalo. Temos bispo em F4, dama em A5, cheque. E aqui então a Awander Liang faz esse lance. O Nakamura tem as opções aqui ou de cobrir com o peão, né, ou de voltar com o bispo. O voltar com o bispo é o lance mais jogado aqui na posição. O Nakamura prefere jogar aí linhas não tão populares, vai com C3 e agora bispo em E7, simplesmente pela Awander Liang. E a gente já tem uma posição aqui que nunca antes foi jogada pelos grandes mestres, né? Porque aqui os lances mais jogados e já raros, né? Mas aqui dama em A6 ou até mesmo cavalo de bem em D7 foram os lances já catalogados aí em partidas de grandes mestres, mas bispo E7 realmente é algo nunca antes visto. A partida segue com cavalo em F1 pelo Nakamura, com uma ideia muito interessante aqui, muito interessante. Nakamura, um jogador muito experiente, muito perigoso. Eles tiram o cavalo aqui da coluna G, vai preparar, vai manobrar aqui o cavalo, muito provavelmente para a casa de C4 e preparar já, sair da frente do peão da coluna G, preparar um ataque na ala do rei. Perigosíssimo Nakamura, a partida segue aqui com C5, a Awander Liang buscando uma ruptura aqui no centro, cavalo de 1 em D2 e agora dama em A6, um lance muito jogado, né, nesse tipo de variante de Caro-Kann, como eu já havia comentado. É um lance temático aí dessa abertura, propondo aqui a troca das damas. E temos cavalo C4, Nakamura evitando aí a troca das damas. Roque pelo Awander Liang e aqui o Nakamura decide jogar com o rei no centro mesmo e faz o lance G4. Olha que lance aqui. Esse lance aqui oferecendo um peão, né? Mas eu acho que nenhum jogador aqui em sã consciência teria coragem de capturar esse peão aqui, a não ser que fosse um jogador tipo o Ivanchuk, ou alguém que realmente gosta de se enfiar em problemas, né? Gosta de aceitar essas provocações aí e depois tem que aguentar o tranco. Tigran Petrosian, né? Teria que capturar aí, depois achar todos os lances defensivos, né? Os melhores lances defensivos, andar na corda bamba a partida toda, né? A não ser que seja um jogador com esse estilo, mas o Awander Liang preferiu aqui realmente simplesmente jogar aqui com o cavalo D5, né?
Mas eu fiz uma pequena análise aqui, se aceitasse esse presente de grego aí, a partida poderia seguir com cavalo de F em E5, H5 protegendo o cavalo, cavalo por G4, H por G4, e as brancas viriam disparar aqui para danificar a estrutura de proteção, a estrutura de peões aí que está protegendo o rei. Poderia seguir com cavalo C6, H6, aí jogar G5 aqui para contra-atacar, e aí viria a torre G1 aqui pelo Nakamura. Eu acho que ninguém de pretas gostaria de jogar isso contra o Nakamura ou contra um jogador assim muito experiente, né? Realmente não dá muita coragem. Depois de G por F4, por exemplo, aceitando aí o sacrifício, torre por G4, cheque, rei H8, torre G7, ameaçando aqui checkmate, forçando um F5, ou seja, as pretas aqui teriam que andar bem na corda bamba, né? E o Wander Liang não quis passar esse sufoco contra o Nakamura, ainda mais com pouco tempo, né? Uma partida de tempo rápido aí no relógio. Por isso aqui simplesmente cavalo em D5 foi jogado. A partida seguiu com bispo em E5, Nakamura segue agora com o ataque na ala do rei. O Wander Liang faz o lance cavalo C6 e agora G5. Tomando pressão aqui o garotinho, ele tenta manter agora a coluna G fechada, H5 e agora G6, tentando abrir mais a posição. Temos C por D4, enfraquecendo aqui a defesa de E5, cavalo por D4, cavalo por D4, olha que decisão corajosa do Wander Liang, porque agora depois de dama por D4, o peão de G7 está atacado duas vezes, a posição é dificílima aqui para o garoto, e ele encontra um recurso fantástico na posição, vai para o princípio de que quando você está sendo atacado, você deve buscar lances ativos, contra-ataque, tudo. Torre de A em C8, olha que perfeito, né? Perfeita decisão aqui do garoto Wander Liang, desenvolvendo uma peça com um ataque, né? Então sensacional, mostrando aí bem instrutivo aí pra gente como se comportar nesse tipo de posição, né? E aí entra o psicológico do jogador. Se o jogador tá com o psicológico abalado, tá com medo, né? Tá tomando pressão e tá receoso, puxa o Nakamura, puxa o campeonato norte-americano, puxa e faz algum outro lance aqui mais defensivo, vai ter problemas. Então torre de AC8, a decisão certa na hora certa, atacando agora o cavalo. Cavalo em E3 recuando e agora bispo C5. Mais um lance ativo aqui de Wander Liang, atacando a dama, acabando com essa bateria de dama e bispo nessa longa diagonal, então tirando a dama daí. A dama vem para E4 e agora bispo por E3, aí eliminando um cavalo perigoso. F por E3 e aqui F por G6, então o Wander Liang conseguiu aí amenizar toda a pressão, né? Esse lance da casa de F7 para a torre se preciso for, e as pretas então seguraram bem aí o ataque do Nakamura. A partida seguiu com bispo D4, agora a torre aqui em F5 bloqueando o ataque lá em G6, né? A dama agora não pode capturar em G6, a dama em A6 está protegendo aqui em E6, o Wander Liang aí encontrando os lances aí finos da posição. A A3 foi jogada e agora a torre de C em F8, grande roque pelo Nakamura, finalmente colocando aí o rei em segurança, e aqui rei H7. Olha como tá jogando bacana aqui o Wander Liang, né? Protegendo aqui já, trazendo mais uma proteção para G6, ele sabe que esse ponto vai ser alvo de ataque. O Nakamura segue atacando agora com torre de H em G1. E agora a torre aqui fica numa posição difícil, essa torre aqui de F5. Porque ela não pode vir para F6, defender em G6 por conta do bispo, e não pode vir também para G5 por conta do peão e da torre, né? Então aqui, como que o Wander Liang vai tentar resolver isso? Primeiro o cavalo em F6 atacando a dama, tentando tirar a dama dessa incômoda diagonal. O Nakamura mantém a dama na diagonal com dama C2 e agora cavalo G4, bloqueando aí a torre, bloqueando o ataque em G6. Fantástica abordagem aí de Wander Liang, a partida seguiu com E4 atacando a torre. Torre em F1, olha só, que dama importante em A6, hein? Não é à toa que os grandes mestres jogam aí a dama em A6 nesse tipo de abertura, né? Que é um lance temático para abertura Caro-Kann. A gente vê o quão importante está sendo essa dama na posição. A partida seguiu com C4 tentando tirar a força aí da dama, mas agora a torre de 1 aqui em F3. E5 foi jogado e agora
Torre aqui em C8, a Wonder Liang buscando contra-ataque, C5 foi jogado e agora a torre de 100 F8 voltando aí, mais uma vez renovando a possibilidade de vir para F1, uma vez que o peão veio para C4 e agora veio para C5, muito interessante. A partida seguiu com o rei B1 aí colocando o rei em mais segurança, torre em F1, mais uma vez entrando aí na fileira do fundo, rei em A2, torre por D1, algumas trocas, torre por D1 e agora a torre em D8. Colocando pressão aqui no bispo, a torre em D2 foi jogado, dama C6, melhorando a posição da dama, B4, expandindo aí na ala da dama, e agora a torre em D5, pressionando o peão central. A bispo C3 foi jogado, propondo aí a troca das torres. Cavalo em E3 atacando a dama, que partida, hein, que partida. Dama aqui em C1 e agora cavalo aqui em F5, cavalo muito bem colocado. Dama em E1, protegendo o peão central, torre por D2, cheque, bispo por D2 e agora dama D5, melhorando a posição da dama com o tempo, cheque. Rei em B2 e dama D3. Olha só o que tá fazendo aqui o Wonder Liang, né? Eu acho que nessa posição aqui, ele com um peão a mais, com uma dama muito bem colocada, né? Um rei exposto, eu acho que aqui o Wonder Liang já começa a ter dentro dele que ele tem condições de ganhar essa partida, né? Eu acho que isso é muito legal no xadrez. Quando ele estava sofrendo aquele ataque todo, né? Existe uma questão que os dois jogadores ao mesmo tempo estão com coragem, mas ao mesmo tempo também não sabem muito bem o que vai acontecer, para onde que aquela partida vai rumar. Mas nesse tipo de posição eu acredito que o garoto, mesmo sendo menos experiente, começa a ter uma sensação de que a vitória é possível. A partida seguiu com bispo G5 e agora cavalo D4. Centralizando o cavalo, né, ameaçando todo tipo de entrada aqui na posição. A partida seguiu com dama C3, protegendo essas casas sensíveis. A dama em E2, cheque, rei B1. E agora a dama por E5, capturando mais um peão aqui. O Wonder Liang tá indo pra cima. A4, A6, segurando a expansão. Rei B2, dama em E2, cheque, com uma ideia de proteger agora o cavalo com o peão central. Dama D2, dama em E4, evitando as trocas e ainda protegendo o cavalo. Dama C3 e agora sim E5, e a dama tá livre para manobrar para onde ela quiser, porque o cavalo tá protegido agora pelo peão. Notem que fortaleza interessante aqui da Wonder Liang, não tem como entrar nessa posição, né? O rei tá muito bem protegido, não tem cheque fácil nessa posição. A partida seguiu com dama C4, dama G2, cheque, rei B1 e agora dama C6, atacando o peão de A4, empurrando aqui o peão para A5 e ganhando uma casa para o cavalo. Cavalo B5, rei em C1, dama H1, cheque, rei D2, cavalo D4, mais uma vez esse incômodo cavalo aí centralizado, dama D3, agora dama aqui em G2, cheque, rei C3, dama em A2 e depois de dama D1, o Nakamura faz esse lance, mas abandona aí a partida. Que técnica aqui de Wonder Liang, com que técnica ele foi melhorando aí a posição das suas peças, né? Buscou o contra-jogo, ganhou mais um peão e ficou numa posição completamente vencedora aqui contra o Nakamura, né? Aqui tá vindo o cavalo B5, cheque. Poderia seguir dessa forma, né? Rei D3, dama D5, forçando aí a troca das damas, ou até melhorando a posição aqui com dama C4 para ganhar peão, né? Rei D2, por exemplo, dama por B4 e a posição das brancas entra em colapso, né? O rei aqui exposto está sujeito a todo tipo de ataque, o cavalo também é muito perigoso, o cavalo combinado com dama dá um ataque feroz, né? E por isso que o Nakamura então abandonou a partida. Aqui cada um dos jogadores tinha 3 minutos, é bastante, né? Quando a gente tem 3 minutos e 10 segundos de acréscimo numa posição simplificada, né? Como essa, o garoto, a Wonder Liang, não teria problemas em levar para uma vitória, uma posição como essa, por isso que o Nakamura aí abandonou a partida, né? Sensacional aí o Wonder Liang, né, no torneio aí norte-americano aqui de 2020, recém jogada a partida, recente. E muito legal aqui, né, olhar esses aspectos todos, olhar a pressão que o Wonder Liang foi sofrendo, né? Mas aqui eu acho que esse foi o ponto-chave, né, da posição. Sofrendo uma super pressão aqui e ter a frieza de jogar os lances de contra-ataque, né? Torre de A em C8, bispo C5, né? Aqui mostrando que realmente o garotinho não tem medo não, né? Ele tá jogando com vontade de vencer, acreditando que ele pode vencer. Aqui a ideia de torre F5 agora, jogando na corda bamba, né? Torre F5, dobrou as torres, o rei em H7. Então fez toda a profilaxia primeiro, né? Agora passar o cavalo para F6 com o tempo e depois o cavalo em G4.
Tudo isso foi importantíssimo, né? Bloqueando agora a torre. E aí sim as peças entrando. Aqui a volta da torre e essa atacar agora aqui o ponto de C4. Foi muito legal essa ideia, forçando o C5. E a torre volta agora para vir para F1 de novo, né? Que entendimento do jogo do Wander Liang. Eu gosto muito desse garoto, ele promete, né? Tem realmente muito ainda para mostrar aí no xadrez, né? Vai ter... São as novas gerações, né? Com certeza, o Wander Liang, Praggnanandhaa, Vincent Keymer e tantos outros aí. São os futuros jogadores aí do torneio de candidatos, os futuros campeões mundiais, a Alireza Firuza, né? Essa turma toda que a gente fala hoje, Nakamura, Caruana, Magnus Carlsen, mas esses são os caras de amanhã, né? Esse é o Wander Liang, com certeza é um deles, né? E aí realmente essa partida, talvez a partida mais importante da carreira aí do Wander Liang até hoje, né? Uma vitória tão bonita contra o Hikaru Nakamura no campeonato norte-americano, né? Então, muito legal aqui, só passando mais uma vez pra gente ver aí a finalização, né? Na verdade, depois aqui o próprio Nakamura faz o lance dama D1 aí e abandona a partida. Beleza, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu vou mostrar mais partidas então do Campeonato Norte-Americano 2020 na nossa playlist. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!